VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em desenvolvimento de sistemas. Disciplina Introdução à Programação para Dispositivos Móveis. Formatar um Activity para o desenvolvimento de estruturas de controle condicional. Olá, esta é a competência 4. Formatar um Activity para o desenvolvimento de estruturas de controle condicionais. Nessa competência, vamos entender que um programa ele é feito através de linhas. Essas linhas elas vão ser executadas uma depois da outra. Então temos a primeira linha, depois a segunda linha, a terceira linha. Só que em determinados momentos precisamos diferenciar entre um fluxo e outro. Então o fluxo ele começa de cima para baixo, mas pode encontrar uma linha que diga: se o valor for esse, siga em frente. Se não, pule para uma outra parte do programa. Isso daí já é uma decisão por si só. Dependendo do que o usuário escolha, podemos fazer um algoritmo ou podemos seguir em outro algoritmo. Temos duas partes de bloco, ou ela faz uma coisa ou ela faz outra. Temos alguns tipos de estruturas de controle. Então, vamos ver cada uma delas, vamos ver como escrevê-las e vamos utilizar para fazer algum exemplo. Pelas competências passadas, nós vimos que o programa ele executa uma ordem, ele executa uma série de procedimentos na ordem de cima para baixo. Então, aqui nessa linha, primeiro ele vai pegar o elemento, depois a gente usa esse elemento. Não dá, antes de pegar o elemento, a gente usar. Então, se a gente tentar usar o elemento aqui, ele não vai existir. Primeiro ele segue uma ordem, depois ele faz outra e por fim ele faz mais uma. Isso daí é o fluxo de execução da programação. Podemos desviar um pouco esse fluxo. Então, em determinados momentos, diante de um valor, a gente quer que execute de uma forma ou execute de outra. Então, aqui eu vou criar a string v, para ele mostrar o resultado. E eu vou usar uma estrutura chamada de estrutura if. If em inglês é se. Então, ele vai avaliar uma expressão e então, se ela for verdadeira, ele executa o conjunto, o bloco de linhas. Então, a estrutura if ela é criada pela palavra-chave if. Vamos ter um abre e fecha parêntese, que nesse caso ele vai guardar uma expressão. Então, eu vou verificar aqui se 2 é menor do que 3. Se for menor do que 3, então, vamos colocar aqui. Vamos retirar essa variável que a gente não vai precisar dela. Por enquanto, vamos colocar maior. Se 2 for maior do que 3, então ele vai exibir maior. O computador vai verificar isso. E veja que ele exibiu que é maior. Se não for, se por exemplo a gente disser que 2 é maior do que 3, então ele vai ignorar essas linhas, porque vai ser falso, e então ele não vai colocar nada. E aí ele exibe o texto padrão, o texto que está lá no Activity Main, XML. No caso aqui, se a gente quiser que ele escreva, se for maior,
ele siga uma linha de programação, que pode ser várias aqui, não precisa ser uma só. Se não, se o resultado da expressão for falso, então podemos colocar o comando opcional else, que significa se não, e então a gente desvia o fluxo. Se ele for verdadeiro, ele faz esta linha. Se ele for falso, ele vai fazer esta outra. E aí temos uma decisão. Ele escreve maior ou menor, se for maior ou se for o 2 for maior do que 3 ou se for menor do que 3. Veja que ele viu que era menor. Ele avaliou como sendo falso. Podemos definir a quantidade de ifs da maneira que melhor nos convier. Então, eu vou declarar aqui int idade igual a 20. E vamos utilizar nessa estrutura if. Se idade for maior do que 10 anos, ele entra nesse bloco, ele faz esse bloco. Podemos ainda aninhar as estruturas. Se idade for menor do que 25, ou seja, se ele é maior do que 10, aí ele verifica aqui, se ele for menor do que 25, aí executamos esse bloco de código. Se não, vamos executar esse outro. Maior que 10 e menor que 25. Vamos deixar assim por conta. Se não, a gente pode colocar que é maior que 10 e, ou melhor, maior que 25. Observe que ele verificou se era maior que 10 e menor que 25. Mas se não for maior que 25, ele exibe maior que 25. Vamos ver o resultado. Maior que 10 e menor que 25. Caso eu coloque aqui 30, ele vai ver, é maior do que 10, verdadeiro. Então, ele vai executar todo esse bloco de comando. Quando chega aqui nesse if, ele verifica, é menor do que 25, falso. Então, se não, ele exibe esse daqui. Vamos executar e ver o resultado. Maior que 25. Podemos colocar quantos ifs forem necessários, um dentro do outro. O nome dessa técnica a gente chama de aninhamento de estruturas. O aninhamento de estruturas ela pode ser um tanto complicado de ser visto. Você vê que a gente tem dois níveis aqui, um if dentro de outro if, já dá uma certa complexidade para entender. E se a gente tiver mais ifs guardados dentro de elses ou dentro de ifs internos? Isso daí vai gerar um problema de entendimento do código. Podemos resolver esse entendimento de código utilizando uma outra estrutura, a switch. A switch ela vai receber um valor que a gente chama de chave. Essa chave ela vai ser verificada com alguns casos. E a gente usa a palavra-chave case para fazer essa verificação.
Então, se ela for igual a 10, se essa idade ela for igual a 10, ele vai processar a partir daqui. Se a gente quiser parar o fluxo de processamento em várias linhas, vamos colocar um break. Esse comando para o fluxo de execuções. Então, tv.setText 10. Ou seja, se ele for igual a 10, ele começa a processar daqui, executa essa tv.setText 10 e então para. Quando ele encontra o break, ele não para o aplicativo. Ele vai para o final do bloco. Então, ele não executa mais linha. Ele desvia o break para aqui para o final. Caso ele seja 20, igual a 20, então, temos aqui 2 pontos. Ele vai executar a partir daqui, a partir dessa bandeira, desse case 20 aqui. Se não for, ele vai sair procurando até encontrar. Então, se ele for 30, ele exibe 30, certo? Vamos rodar e ver o resultado. Veja que ele exibiu 30. Agora, eu vou fazer de uma outra forma. Eu vou criar aqui string v igual eu não vou colocar nada, só vou declarar que existe. Então, eu inicializei a variável, certo? E vou colocar aqui, vou deixar para ele exibir no final. Então, quando ele terminar o processamento, ele vai exibir v, que aqui, por enquanto, é nada. Nesse caso, se ele for igual a 10, v vai receber o que existir dentro de v concatenado com 10 e um espaçozinho. Pronto. Agora eu vou fazer a mesma coisa com os outros, mudando apenas os valores. 30 e 20. Observe que aqui ele funciona do mesmo jeito. Como a idade é 30, ele não começa daqui a processar, não começa daqui, começa desse 30. Ele pega o que tem em V. V não tem nada. Ele concatena com 30. Então, teremos 30 e esse espaço, que vai ser atribuído a V e depois vai ser escrito. Não vai mudar nada, a não ser o algoritmo, né? A gente consegue o mesmo resultado com algoritmos diferentes. Agora eu vou retirar, vou mudar aqui para 10 e vou retirar esses breaks. Observe que o switch, que essa estrutura switch, ela inicia o processamento quando ela encontra uma paridade entre o valor e o valor que tem aqui e o valor da variável. Então, como eu coloquei 10, ele vai iniciar o processamento aqui. Então, ele vai executar esse, depois ele vai executar esse, depois ele vai executar esse, porque não temos o break para encerrar o switch. Então, vamos rodar e ver o resultado. Observe que ele colocou 10, 20 e 30. Se eu coloco 20, ele vai comparar idade com 10, não bate, falso. Idade 20 com 20, bate. Então, ele vai começar a executar daqui. Então, ele vai mostrar 20, depois ele vai concatenar o 30. Vamos executar e ver o resultado. Veja que ele colocou 20 e 30.
Então o break ele serve para interromper o fluxo de um determinado dado. E o switch ele marca aonde vai começar esse fluxo, aonde ele vai desviar para uma determinada linha este fluxo. Lembre-se que todo esse conteúdo ele está no caderno de estudo e é essencial que você leia, que você faça os exemplos e também tente resolver os exercícios sem olhar a resposta. Olhe a resposta no último caso, quando você realmente está tendo dúvidas. Existe também muito material na internet sobre o assunto que você pode fazer uma pesquisa e tanto ler quanto assistir aula. Então pesquise. Em caso de uma dúvida maior, você pode usar o fórum do AVA. Então, nos vemos na próxima competência. Som direto: Luiz Vitor. Imagens: Juliana Aguiar. Leandro Gomes. Interpretação de Libras: Isabela Araújo Carneiro Rodrigues. Audiodescrição: Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo: Joana Rodrigues. Ilustração: Miguel Machado. Edição: Anderson Ferreira, Danilo Albuquerque. Professor autor: Everton Mendonça. Design educacional: David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso: Anderson Elias. Coordenação executiva: George Bento Catunda. Coordenação geral: Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em novembro de 2016. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação de Pernambuco, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.